Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Conteúdo da aula de hoje, nós estamos estudando morfologia e sintaxe, certo? Só que a aula de hoje é só sintaxe, tá bom galera? Então, desde as aulas passadas, semana passada, a gente vem estudando morfologia e sintaxe, tá bom? A aula de hoje é sintaxe, objetos direto e indireto, tá bom? Objeto direto e objeto indireto, beleza? Então vamos aqui. Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar do livro de português, tá? Da Araribá Plus, editora moderna. Já fiquem aí com o livro em mãos. Coloquem o livro de vocês na unidade 2, certo? Estudo da língua, tá bom? Revisão. Lá no sumário você coloca onde tem estudo da língua, revisão, aí lá tem sujeito, predicado, objeto direto e objeto indireto. Então, o foco da aula hoje é objeto direto e objeto indireto, porque sujeito e predicado a gente já estudou nas últimas aulas. O objeto direto e o objeto indireto, na oração, eles são chamados de termos integrantes da oração. Então, prestem atenção. Ó, nós já estudamos os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, certo? E agora, a gente vai estudar os termos integrantes da oração, que são os objetos, né? O objeto direto e o objeto indireto. A gente vai entender qual é a função deles na sintaxe. Objeto direto e objeto indireto. Importante lembrar, pessoal, que objeto é o complemento, tá bom? O objeto é o complemento do verbo, tá bom? Vamos começar pela definição. O que seriam esses termos integrantes da oração? Então vamos lá. Termos integrantes da oração são aqueles que completam a significação transitiva dos verbos e dos nomes. Eles integram, né? Eles complementam o sentido da oração, por isso são indispensáveis à compreensão do enunciado. Ou seja, nas situações que a gente vai observar mais adiante, nós vamos ter os verbos, certo? Transitivos, por exemplo, que é um verbo transitivo, é um verbo que necessita de complemento. E esse complemento é exatamente o objeto. Então, a gente vai estudar os verbos transitivos, certo? Verbos transitivos são verbos que necessitam de uma complementação, certo? E essa complementação são os termos acessórios, que são objeto direto e objeto indireto, tá bom? Esses termos integrantes da oração, além do objeto direto e indireto, como vocês estão vendo aqui, que são complementos verbais, também tem o complemento nominal e o agente da passiva. Porém, como eu já disse anteriormente, o foco da aula de hoje é objeto direto e objeto indireto, tá bom? Mas todos os termos integrantes da oração que existem são objeto direto e objeto indireto, que são complementos verbais porque eles são complementos do verbo. Eles vão dar uma complementação ao sentido daquele verbo, tá bom? Temos também o complemento nominal e agente da passiva. Vamos lá. Então, objeto direto. Vamos começar por ele. Objeto direto é o complemento dos verbos de predicação incompleta, não rígida, normalmente de preposição. Então, vamos lá, vamos entender, ó. As plantas purificaram. Aqui eu tenho um verbo que ele necessita de complementação, né, ó? As plantas purificaram o quê? O que elas purificaram? Perceba que o verbo purificaram, ele necessita de uma complementação para que eu possa entender, certo? E essa complementação é o ar. As plantas purificaram o ar. Logo, a expressão o ar é o complemento do verbo. Logo, a expressão o ar é um objeto direto. Professor, por que ele é objeto direto? Porque ele não tem preposição, certo? Ele não tem preposição. Professor, e esse o aí não é preposição, não? Não, esse o aí, ele pode ser um artigo
definido masculino, certo? Ele não é preposição. Agora, se fosse ao, a mais o, aí sim, aí um seria preposição e o outro seria artigo, tá bom? Temos outros exemplos. Nós compramos sorvete. Se eu apenas disser nós compramos, tem sentido completo? Automaticamente você vai se perguntar, né? Nós compramos o quê? O que nós compramos? Então perceba que o verbo compramos, ele é transitivo. Ou seja, ele é um verbo que necessita de complemento para que eu possa entender. Ele é um verbo que necessita de complementação para que eu consiga compreender a mensagem. Então, o que nós compramos? Sorvete. Percebam que aqui sorvete tem um papel de completar o sentido de um verbo. Tá bom? Sorvete completa o sentido do verbo compramos. Então, sorvete, aí vai ser o meu objeto. Ele completa o sentido do verbo. Aí, quando a gente diz que ele é um objeto, a gente tem que saber se é objeto direto ou indireto. Ora, o objeto direto, ele não tem preposição. Então, entre o verbo compramos e sorvete, não tem preposição. Tá bom? E temos aí mais exemplos. Esta é a casa que eu vendi. Houve grandes festejos. Certo? Então, todos eles completam o sentido de um verbo na oração. Bom, vamos ver aqui mais sobre o objeto direto. Tá um pouquinho embaçado, mas eu acho que dá para ler. Ó. Os dois termos são complementos verbais. Lembre-se que os objetos nunca podem ser retirados da oração, pois eles são complementos. Tá bom? Os dois termos que ele está se referindo, galera, é tanto ao objeto direto quanto ao objeto indireto, que a gente vai ver mais adiante também o objeto indireto. Mas ainda falando de objeto direto, quer uma dica legal? Em vez de você falar objeto direto, você fala complemento do verbo que não tem preposição. Tá bom? Quando eu também fazia a 8ª série, eu tinha dúvida em relação aos nomes. Eu confundia os nomes, o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, o que é um objeto direto e um objeto indireto. Aí eu associava assim, eu anotei e memorizei da seguinte forma. Verbo intransitivo é um verbo que não necessita de complemento porque já tem sentido completo. Verbo transitivo é um verbo que necessita de complemento porque o seu significado transita, vai além. Necessita de uma complementação para que eu possa entender a mensagem. Objeto é o complemento dos verbos. Objeto direto é o complemento do verbo sem a presença de preposição. Não tem preposição no objeto direto. Já o objeto indireto é o complemento do verbo também, só que agora com a presença de uma preposição. Vamos começar aqui pelo objeto direto, embaixo dessa faixa rosa. Na maioria dos casos, não tem preposição, beleza? Sempre completa um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. A pergunta feita para o verbo é, geralmente, quem e o que. Então, essa pergunta funciona para você poder saber qual é o complemento. Por exemplo, ó, ele não comprou as apostilas. Ele não comprou o quê? As apostilas. Então, as apostilas é o complemento do verbo. Logo, é o meu objeto. Tá bom? Não tem preposição aí. Professor, e esse as? Galera, esse as aí é um artigo, né? É um artigo feminino, no plural. As, né? Quais são os artigos? O, a, os e as, né? Uma, uns e umas. Então, esse as é um artigo, tá bom? Então, não tem preposição. Então, objeto direto. Outro exemplo. Ele entregou o material aos alunos. Ele entregou o quê? O material. Então, o material aí, que está grifado, vai ser o meu objeto. Ele completa o sentido do verbo entregou. Tem preposição? Não tem. Então, é objeto direto. Professor, e esse o aí de o material não é preposição, não? Não, galera. De novo, isso aí é um artigo masculino, tá bom? Um o, artigo masculino. Características do objeto direto. Sim, galera, outra dica também é a questão da sigla, tá bom? Quando é objeto direto, vocês podem usar simplesmente a sigla OD. Tá bom? Quando for objeto indireto, vocês podem usar a sigla OI, beleza? Então, é também importante, certo? Vocês memorizarem, anotarem, né, essas siglas. Porque em uma análise sintática, às vezes a questão não tem muito espaço para você resolver a análise sintática e você usa as siglas, tá bom? Para não ocupar muito espaço, beleza? Mas vamos lá. Características do objeto direto.
ele completa a significação dos verbos transitivos diretos, tá bom? Normalmente não vem rígido de preposição, traduz o ser sobre o qual recai a ação expressa por verbo ativo, tá bom? Tudo isso são características do objeto direto. Professor, dá um exemplo, por favor. Por exemplo, ó, essa passagem bíblica, né, que é Caim matou Abel. É uma história que está lá na Bíblia, né? Caim matou Abel. Quem é o verbo? Matou. Beleza. Caim matou. Matou quem? Automaticamente vem essa pergunta à sua mente, né? Matou quem? Abel. Abel completa o sentido do verbo. Quem completa o sentido dos verbos são os objetos. Então, Abel é um objeto. Tá bom? Tem preposição entre o verbo matou e o objeto Abel? Não, não tem preposição. Então, é objeto direto. Então, o objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou uma palavra substantivada. Professor, não entendi essa parte, porque Abel é um substantivo próprio, né, pessoal? É o nome de uma pessoa. Nessa análise sintática, a palavra Abel está tendo função de objeto, né? Caim matou quem? Abel. Então, Abel é o complemento do verbo, tá bom? Mais um exemplo, professor. Olha aqui, ó. O lavrador cultiva a terra. Aí, o lavrador cultiva, se eu dissesse só isso. O lavrador cultiva o quê? Precisa de complemento, né? O complemento é a terra. Então, quem é que complementa o sentido dos verbos? São os objetos. Então, a terra é objeto. Tem preposição aí? Não, porque esse a é um artigo, tá bom? Unimos o útil ao agradável. Unimos o quê? O útil. Então, aí o útil aí vai ser objeto, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente chega no objeto indireto. Tá um pouco embaçado, mas vai dar para ler. Vou ler aqui para vocês, ó. Sempre com preposição, né? Sempre vem com preposição, né? Obrigatória preposição. Sempre completa um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto, né? Quando vem os dois ao mesmo tempo. A pergunta feita para o verbo é, geralmente, a quem ou de que ou sobre o que. A mesma coisa, né? Ó, por exemplo, ele entregou o material aos alunos. Galera, quem é o verbo? Entregou, né? Ele entregou o quê? O material aos alunos. Perceba que aqui eu tenho dois complementos, o material e aos alunos, certo? O material seria aí o meu objeto direto, né? Porque não tem preposição. Agora, aos alunos é o meu objeto indireto. Por quê, professor? Porque aos eu tenho a mais os. Preposição a mais artigo os. Tá bom? Então, aí, se tem preposição, é objeto indireto. Outro exemplo. Ele me deu a resposta. No caso aqui, ele me deu a resposta a quem? Para mim, né? Então, esse me aí tem uma preposição contraída, né? Que refere-se à própria pessoa, para mim, né? Então, nesse caso, tendo preposição, objeto indireto. Vamos ver mais exemplos? Pronto, aqui tem muitos exemplos bons. Objeto indireto é o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. Aí temos aqui exemplos. Assistir ao jogo. Ora, quem assiste a alguma coisa. Precisa de complemento, né? Qual é o complemento? Ao jogo. Ao é preposição a mais artigo o. Certo? Então, se tem preposição, objeto indireto. Tá bom? E daí temos vários outros exemplos. Todos esses que estão sublinhados são os objetos indiretos porque tem preposição na sua complementação. Todos eles estão completando o sentido dos verbos, tá bom? Então, ó, todas as palavras que estão grifadas, estão sublinhadas, estão completando o sentido dos verbos. Assistir ao jogo, aludiu ao fato, atentou contra o pai, Deus lhe perdoou, paguei ao marceneiro ontem, ele zombou de nós, a preposição de, deparei com eles, ao com, né?
Ele pensava na namorada. Professor, e esse na? Na, galera, é em mais a. Então, aí tem uma preposição contraída aí também. Então, vamos aqui fazer uma revisão rápida, né, do que a gente estudou hoje. Então, ó, estamos estudando sintaxe e análise sintática, certo? O estudo do predicado. O que seria essa análise sintática? Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes, que é o que a gente está fazendo, né? Sujeito e predicado, que a gente estudou. E estudar a relação existente entre elas. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Ou seja, se aquele termo é o sujeito, se aquele termo é o predicado. Termos essenciais da oração. Em toda oração, existem dois componentes fundamentais, que são eles, o sujeito e o predicado. A relação entre eles é de interdependência, já que um depende do outro. Sim, sujeito e predicado, eles se completam, podemos dizer assim, né? O sujeito, pratica ação, o predicado, ação praticada pelo sujeito. Uso do predicado. Então, vamos lá. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo, ou até mesmo locução verbal. Então, como eu já disse para vocês, galera, o predicado é a parte da oração que vai conter o verbo, tá bom? Então, quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Eu digo que na análise sintática, o jeito mais fácil de fazer é você identifica o verbo, faz a pergunta para esse verbo, e logo então você acha o sujeito, né? E separa ele do predicado. Mas a gente vai ver aqui exemplos na prática. Noção de predicado, ó. Tudo o que difere do sujeito numa oração é o seu predicado. Aí nós temos aqui, o pássaro voa. Aí você identifica o verbo, né? Quem voa? O pássaro. Então, o pássaro é o sujeito e voa é o predicado. Perceba que o predicado é o verbo. Então, sempre no predicado vai ser a parte que tem verbo. Choveu durante a noite. Maria comprou as flores. Pedro depende da mãe. Nós enviamos as flores para a professora. A nova ponte está pronta. Massa e Pérez são professores. Olha, galera, quais são aqui os sujeitos? Os sujeitos são os que estão de vermelho. Por exemplo, nesse terceiro exemplo, ó, Maria comprou as flores. Aí você identifica primeiro o verbo, que é comprou, né? Quem comprou as flores? Maria. Maria é o sujeito e tudo que sobra, comprou as flores, predicado. Aí você pode ter pensado assim, professor, o segundo exemplo não tem sujeito, não tem nenhuma palavra vermelha. Exatamente, é porque aí nessa situação é um verbo impessoal, né? Que é um fenômeno da natureza. Choveu durante a noite. Toda essa oração aí vai ser predicado. Professor, e não vai ter sujeito? Nesse caso aí não, certo? Nesse caso aí vai ser uma oração sem sujeito, tá bom? Eu sei que sujeito e predicado é o mínimo que eu preciso para realizar uma análise sintática. Mas existem algumas exceções, né? Quando nós temos um verbo impessoal, por exemplo, pode acontecer de toda a oração ser predicado, tá bom? Mas caso contrário, todas as outras têm sujeito, ó. Pedro depende da mãe. Primeiro você identifica o verbo, né? Depende. Quem depende da mãe? Pedro. Pedro é o sujeito e tudo que sobra é o predicado. Então, galera, resumindo, todas as palavras que estão em vermelho são sujeito. E todas que estão entre colchetes aí, entre parênteses, são os predicados. Percebam que sempre no predicado é a parte que tem verbo. Não é isso? Então vamos para o próximo. Os tipos de predicado, né? O predicado verbal. Então vamos lá, predicado verbal. É o estudo dos verbos e de seus complementos. É a força significativa do verbo em relação à oração, quanto à predicação, os verbos eles podem ser. Então vamos ver aqui os tipos de predicação que existem com os verbos. Verbos intransitivos. Então, estão entendendo por que é um conteúdo revisional, né? Porque no sétimo ano a gente estudou, né, os verbos intransitivos. Então, vamos estudar novamente. Ó. Verbos intransitivos são verbos autossuficientes, ou seja, seu significado é completo. Ele não exige nenhum complemento. Como assim, professor? Significa que eu leio aquela oração ali e ela é completa.
a mensagem dela é completa, não preciso perguntar o que, quando, como, tá bom? Eu posso colocar complementos, mas a mensagem completa ela foi passada, o básico, a mensagem básica foi passada. Vamos ver exemplos, facilitar. Por exemplo, aqui, esses exemplos de verbo intransitivo, ó. Lembrando que o verbo intransitivo, ele não exige nenhum complemento. Por exemplo, ó, o pássaro voa. Beleza, a mensagem foi dada, eu estou dizendo que o pássaro voa, certo? Então, sujeito, o pássaro. Núcleo do sujeito, pássaro. E a classificação é um sujeito simples, porque é só o pássaro que pratica aqui a ação, né? Então, não necessita aqui de mais argumentos. O pássaro voa, lá, não precisa. Eu posso colocar? Posso. Mas a mensagem básica de que o pássaro voa foi transmitida. Outro exemplo, choveu durante a noite. Como aqui é um verbo impessoal, eu não preciso perguntar quem choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, pessoal. Tá bom? Então, sujeito aí, não tem. Certo? Núcleo do sujeito, não tem, porque não tem sujeito. Aí é uma oração sem sujeito, certo? Mas o fato é que o verbo aí ele é impessoal. Choveu durante a noite. Pronto, mensagem básica foi transmitida, tá bom? Esse a noite aí está indicando uma circunstância de tempo, beleza? Como eu estou dizendo que choveu durante a noite, não precisa de argumentos. Já os verbos transitivos são verbos que precisam de um elemento, né, que lhe complete, tá bom? Lhe complete o significado, ou seja, os verbos transitivos, eles exigem um complemento. Vamos entender agora. Se eu disser assim, ó, Maria comprou. Ora, quem comprou, comprou algo, né? Então, precisa de um complemento para saber o que ela comprou. Então, esse verbo ele é transitivo. O verbo comprou, automaticamente tem uma pergunta na sua cabeça. Comprou o quê? Né? Então, ele precisa de complemento. Então, ele é transitivo. Pedro depende. Quem depende, depende de algo ou de alguém. Então, não está completo aí o sentido. Nós enviamos. Enviamos o quê? Né? Quem enviou, enviou algo, né, a alguém. Então, percebam que todos esses verbos, eles são transitivos porque eles necessitam de complementação. O que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo é um verbo no qual o seu significado transita. O seu significado vai além. O seu significado necessita de mais informações para que eu possa compreender a mensagem básica. Exemplos de verbos transitivos. Reforçando, ó. Verbo transitivo, completado por um termo que se liga a ele sem preposição obrigatória. Tá bom? Pode ter preposição, mas não é obrigatória. Esse complemento é o chamado objeto direto, né? Que já é assunto para outra aula. Então, ó, Maria comprou as flores. Maria comprou. Quem comprou, comprou algo. O que ela comprou? As flores. As flores é o objeto do verbo. Completa o sentido do verbo. Então, aí, o sujeito é Maria, né? Que é quem praticou a ação de comprar. O núcleo do sujeito também é Maria, porque só tem ela no sujeito aí, né? O sujeito é Maria, o predicado é comprou as flores. A classificação desse tipo de sujeito é um sujeito simples, né, pessoal? Professor, como que seria se fosse composto? Aí seria Maria e João compraram as flores. Aí eu teria dois núcleos do sujeito, Maria e João, que não é o caso aqui, só tem um Maria, então um sujeito simples. Então, para identificar o objeto direto da oração, basta perguntar depois do verbo o que, né? Ó, Maria comprou o que? As flores. Isso, tá bom? Quem compra, compra alguma coisa. Então, logo as flores é o objeto direto. Verbo transitivo indireto é aquele verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele de maneira indireta. Então, olha, se liga, galera, os verbos transitivos necessitam de complemento. O complemento do verbo são os objetos. Quando tem preposição, o objeto é indireto, que a gente vai ver agora. Quando não tem preposição, o objeto é direto, como a gente acabou de ver no exemplo anterior. Vocês podem voltar para ver os exemplos lá. Então, isto é, quando o verbo ele é transitivo e indireto, a preposição ela é obrigatória. Então, esse é o complemento. Esse complemento é chamado de objeto indireto. Vamos olhar exemplos. Com os exemplos a gente entende muito melhor. Ó, Pedro depende da mãe. Aí, primeira coisa que a gente faz na análise sintática, identifica o verbo, né? Depende. Aí a gente faz a pergunta para o verbo, né? Quem depende da mãe? Pedro. Pedro é o sujeito, né?
Então, o sujeito é Pedro e depende da mãe é o predicado. Beleza? Então, quem é o núcleo do sujeito? Também é Pedro, porque só tem ele aí como sujeito. Como que eu posso classificar esse tipo de sujeito? É um sujeito simples, porque é só Pedro que está praticando a ação. Ele é o único núcleo do sujeito. Tá bom? Pedro depende. Quem depende? Depende de algo, de alguém. Então, ele depende da mãe. Da mãe aí vai ser o meu objeto, que é o complemento do verbo. Nesse meu objeto tem preposição, né? Ó, dar, que é D mais A. Certo? Então, nesse caso aí é o objeto indireto. Então, aqui embaixo, ó, para identificar o objeto indireto da oração, basta perguntar depois do verbo, do que, a quem, para quem. Por exemplo, né? Pedro depende do quê? Da mãe, né? Pedro depende de quem? Da mãe. Né? Então, quem depende? Depende de alguma coisa ou de alguém. Logo, da mãe vai ser o objeto indireto, que é o complemento do meu verbo. Professor, o que é um verbo bitransitivo? Você pode ver, né? Se a expressão bitransitivo às vezes aparece, principalmente na prova do IF, pode aparecer. Mas, ó, simplesmente é quando o verbo, né, transitivo, ele vai ter complemento direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai ter objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. É aquele cujo sentido é completado por dois termos ao mesmo tempo. Um que se liga ao verbo diretamente, que é o objeto direto, e outro que se liga a ele por meio de uma preposição, que é o objeto indireto. Então vamos aqui, ó. Nós enviamos as flores para a professora. Primeira coisa na análise sintática que a gente faz, encontrar o verbo. Quem é o verbo? Enviamos. Aí você faz a pergunta para o verbo, né? Quem enviou flores para a mãe? Nós. Nós é o meu sujeito. Enviamos é o meu verbo, tá bom? Nós é o meu sujeito e enviamos as flores para a professora, tudo isso é predicado. Tá bom? Então, sujeito nós, o núcleo do sujeito também é nós. A classificação desse sujeito é simples, porque só tem a palavra nós. Beleza, aí você faz a pergunta. Nós enviamos o quê? As flores para quem? Para a professora. Então, vamos lá. Nós enviamos o quê? As flores. Meu primeiro objeto vai ser um objeto direto, porque não teve preposição. Então, as flores, objeto direto. Aí, enviarão as flores para quem? Para a professora. Para a professora tem a preposição, né? Por mais a, em para. Então, o meu segundo objeto é indireto. Então, perceba que eu tive dois objetos. As flores foi o primeiro e para a professora foi o segundo. Então, o primeiro objeto foi direto e o segundo objeto foi indireto. Porque o primeiro objeto não teve preposição e o segundo objeto teve preposição. Logo, se tem dois objetos, vai ser bitransitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Bom, a atividade que vai ficar vai ser na página 55, certo? Lá, galera, vão ter as letras A, B e C, bom? Que eu ainda não passei, então estou passando agora, certo? Para vocês fazerem, enviem pelo Google Sala de Aula só a resposta, tá bom? Não precisa vocês copiarem as perguntas, não. Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que tenham gostado da aula. Sendo assim, a gente finalizou os assuntos de sujeito e predicado, que eram os termos essenciais que a gente estudou, né? E hoje termos integrantes como o objeto direto e o objeto indireto, tá bom? Então, beleza, galera. Até a próxima aula. Então é isso aí, ó. Gramática a gente estudou na sintaxe, né? Ó, objeto direto, objeto indireto. Então valeu, galera. Até a próxima.